reunião desta manhã com o tema Infraestrutura da Qualidade, Avanços para uma Indústria Mais Competitiva. Como moderador do painel, apresento o Sr. Jean-Albert Bodinot, presidente do Conselho Deliberativo da REMESC. O senhor quer sentar? Eu vou apresentá-lo. Eu vou sentar na frente, só depois vou voltar. Ok. Fique à vontade. Então, só apresentando, o Sr. Jean é doutor em Física pela Universidade Paul Sabatier da França e Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo, USP. É pesquisador e professor convidado pela Escola Politécnica da USP de 1972 até 1987. É pesquisador do IEE da USP de 1987 até 2015, onde criou o CETUSP, Certificadora de Produtos Eletromédicos e de Produtos para Atmosferas Explosivas. É membro do Conselho da AF Aliança Francesa e também é membro do Conselho e da diretoria da Fundação Liceu Pasteur, na ABRAC. É membro e fundador no Conselho de Acreditação do IMETRO, CONAC, e é membro desde sua criação em 2008 como especialista independente. E para apresentar a palestra de abertura com o tema Ações para o Desenvolvimento da Infraestrutura da Qualidade no Estado de São Paulo, eu apresento o Sr. Marcos Heleno Gerson de Oliveira Júnior, superintendente do IPEM, São Paulo. Apresentando, o Marcos é engenheiro de fortificação e construção, é mestre em engenharia de transportes, ambos pelo Instituto Militar de Engenharia, possui MBA em governança corporativa pela Fundação Getúlio Vargas, tem experiência com gestão em tecnologia, regulação de mercado, pesquisa científica, administração pública e educação. Atuou como diretor de políticas regulatórias na Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior e, na atualidade, é superintendente do IPEM. Muito bem-vindo, Marcos. Boa apresentação. Obrigado. Antes de começar, vou marcar aqui 1 minuto com relaxamento. Quem quiser pode levantar, mexer os braços, faz parte, dar uma alongada. Tá? É importante conversar com o coleguinha. Estou marcando aqui 1 minutinho. Qualidade de vida também é assunto bem falado. Trinta segundos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Jóia. Não sei se você já ouviu falar de uma pequena cidade de Minas Gerais chamada Divinópolis. Entre outras coisas, Divinópolis é um polo de fabricação de panelas. É um dos 3 principais polos do Brasil que fabrica panelas. E uma modalidade de panela muito especial é a panela de pressão. E existe um fabricante em Divinópolis que reagia a fazer a certificação da panela dele, sendo que a certificação dessa panela é uma obrigatoriedade, ele é um regulamento compulsório, mas ele entendia apenas como um custo. Ele entendia o processo de certificação, que tão bem conduzido por associações vinculadas à nossa Associação Brasileira da Avaliação da Conformidade, que temos vários presentes aqui, eu estou vendo o Cláudio Florelli, o Marcos estava aqui presente também, entendia como um custo que atrapalharia a competitividade do produto dele. Só que o mercado, com a própria evolução,
os supermercados começaram a ser mais exigentes, os consumidores também vão se tornando mais exigentes, ele já começava a não conseguir vender a panela dele. Então ele teve que se render. Procurou uma certificadora para certificar a panela dele e iniciou um processo de certificação. 3 meses depois, o dono dessa empresa disse a seguinte frase que eu não consigo esquecer. Ele falou: se eu soubesse, eu tinha feito isso antes. E por que ele falou isso? Porque a primeira coisa que ele descobriu durante o processo de certificação da panela dele é que a chapa de alumínio que ele comprava do fornecedor estava com uma espessura menos do que ele estava pagando. Isso é vendido aquilo, ele achou que tinha X milímetros e tinha X menos 10%, 12%. Então, só em acertar a questão de fornecedor dele, ele já mais do que pagou o custo que ele tinha na certificação. Uma outra fabricante também de panelas, aí iniciante, em Manaus, desde o início, ela entendendo como uma regra compulsória, procurou o processo de certificação, fez a certificação da panela dela, e a primeira vez que colocou o selo do Inmetro na primeira linha de produção dela, ela bateu no peito com orgulho e falou: minha panela não deve nada a Tramontina. Uma pequena empresa de Manaus, dizendo que a panela dela era do nível da Tramontina, porque seguia a mesma regra que a Tramontina segue. E uma terceira megalópole que eu gostaria de comentar, não sei se vocês conhecem, Ubá, uma megalópole no interior de Minas, tá? Que tem um polo de imóvel, joias, muito forte, e um empresário da região, professor de uma faculdade, de um curso de design de imóveis, pegou 2 alunas em projeto final de curso, né? O Rush comentou aqui sobre a questão da educação, de teses, dissertações, mas tem os trabalhos de conclusão de curso em graduação também, e deu um desafio para 2 alunas que nunca tinham produzido um móvel na vida. Entregou para elas o regulamento do Inmetro com a norma técnica de berços infantis para crianças. E deu o desafio: coloca a minha empresa, que ele tinha uma empresa de fabricação de móveis, à sua disposição. A partir dessas normas, você faça um projeto de um berço e eu vou submeter esse processo de certificação. As 2 alunas desenvolveram o projeto, fabricaram o berço, e ele colocou um processo de certificação e certificou o berço. E elas aprenderam tudo a partir de um regulamento de uma norma técnica. O que essas histórias têm em comum? Primeiro ponto: muita gente vende a qualidade só pela via do custo. É mais visível, é mais fácil de ver qualidade só pelo custo. Quanto é que custa por fazer um ensaio? Quanto é que custa para eu botar um processo de monitoramento dentro da minha organização? Quanto é que custa um processo de qualidade? Isso é muito visível, muito palpável. Mas ele induz nas pessoas uma percepção que qualidade é custo. Ou que qualidade é só custo. Nem sempre os benefícios da qualidade são plenamente visíveis. E é isso um pouco do que eu queria falar aqui. Então, nessas histórias, que são todas reais, houve benefícios a partir da questão da infraestrutura da qualidade, seja de uma norma técnica, seja de um processo de certificação, seja de um processo metrológico mais rigoroso. Eu acredito que um grande desafio que todos nós temos quando falamos de infraestrutura da qualidade no Brasil é reforçar e mostrar os benefícios da qualidade, para que a qualidade não seja vista só como um fator de obrigação, que muitas vezes é o que acontece. A qualidade como obrigação. A qualidade é uma obrigação ou a qualidade é uma vontade? Eu acredito nas 2 coisas. Em muitos casos ela é uma obrigação, existem os regulamentos compulsórios, você tem que produzir com uma determinada qualidade, mas não é só isso. Quando nós entendemos que a qualidade ele é um impulsionamento, uma mudança de patamar em termos de produtos e processos, nós damos um salto em tudo isso.
Então, eu estou sem passador, não sei para quem que eu aponto para passar o slide. Olha. Então, o título dessas apresentações é Ações para o Desenvolvimento da Infraestrutura da Qualidade no Estado de São Paulo, em que eu pretendo explorar 2 pontos principais. Uma, a relação da qualidade com a inovação. Por que a qualidade é tão importante? Porque a inovação é fundamental e parte integrante da qualidade nos dias de hoje. E um segundo ponto, o que o IPEM, Instituto de Peso e Medidas aqui do Estado de São Paulo, está trabalhando e desenvolvendo para fomentar essa questão da qualidade dentro aqui do nosso Estado. Então, esses são os 2 pontos principais que eu quero apresentar. Podemos botar como um subtítulo Transformação pela Inovação. Então, são 2 elementos aqui. Primeiro, um elemento de transformação, porque nós estamos num mundo, numa mudança muito forte, muito rápida, e que nos obriga, todas as organizações públicas e privadas, a trabalhar a sua própria transformação. E segundo, que a inovação é a grande ferramenta, é o grande impulsionador de tudo isso. E inovação, desde o mais tecnológico até simplesmente uma boa ideia colocada em prática. Eu gosto de lembrar do post-it, né? Que grande invenção e inovação foi o post-it. Simplesmente tiveram a ideia de já deixar uma cola dentro no papelzinho para você poder colar com facilidade. Muitas pessoas hoje não conseguem aprender sem os post-its colocados nos livros, marcando. Você não conseguiria fazer um trabalho muitas vezes colaborativo numa equipe sem um post-it para você colocar no mural, para você comunicar. Então, isso é uma inovação de uma tecnologia dominada, a tecnologia da cola. Um segundo exemplo, que eu acho até muito mais poderoso, que tem muito a ver com a questão de custo dos produtos, que é a questão da logística, foi a questão do container. Container marítimo. O que é um container? É uma caixa de metal. Qual é a grande inovação que foi feita a partir do container? A inovação foi padronizar as dimensões do container. Porque há 100 anos atrás, quando você não tinha essa padronização, a logística era muito mais complexa dentro dos portos. As cargas de diferentes tamanhos, equipamentos totalmente diferentes, culturas diferentes, você circulando em navios pelo mundo todo. No dia que padronizaram algumas dimensões através de normas ISO lá no início da década de 60, 1961, foi a primeira norma de padronização do container, a partir do projeto do McLean, você colocou fixo um elemento em toda essa cadeia. Porque o que vai passar de um porto para o outro, e no centro de carga, através das ferrovias, é o container, é essa caixa metálica. O resto tudo pode ser variado. Cada empresa, cada país pode ter a sua cultura de como vai trabalhar a operação portuária, pode fazer os seus projetos de navio, pode trabalhar o equipamento, o maquinário, trabalhar a automação. O que está fixo é a dimensão desse container. E isso permitiu um ganho em termos de velocidade e logística extraordinário. Então, foi inovação, foi através da infraestrutura da qualidade, uma questão de padrão. Então, vejam que não necessariamente eu estou falando aqui de alta tecnologia. Tem inovação a partir da tecnologia? Tem. O smartphone está aí na mão de todos nós para entender isso. Mas muitas vezes a inovação também é simplesmente uma boa ideia. Eu começo com essa colocação do John Chambers, né, que fala que as empresas morrem porque fazem bem as mesmas coisas por tempo demais. Então, principalmente as organizações que têm uma história muito forte, uma história de sucesso, elas estão com um grande perigo na própria mão. De por que tiveram sucesso até hoje, então é porque eu tenho que manter fazendo as mesmas coisas. Aí eu não preciso citar aqui o exemplo da Kodak, o exemplo da Blackbuster e uma série de organizações e empresas ao longo do mundo que foram top na sua área, foram referência, mas por faltar esse entendimento de mudança, acabaram de certa forma estagnadas. Sempre haverá reações à inovação. Tá? Isso é natural do ser humano, que é a questão da zona de conforto, que fica tão batida, sempre colocada, mas sempre foi assim, né?
a síndrome de Cinderela, de Gabriela, sempre foi assim, nasci assim, vou morrer assim. Isso é uma verdade nesse mundo de hoje? Nós temos uma situação no mundo hoje, e aqui principalmente no mercado brasileiro, que eu gostaria de chamar a atenção, que por um lado você tem uma indústria 4.0 se fortalecendo, nascendo, interferindo em todos os negócios, né? O Rush já falou aqui de inteligência artificial, e aí botou toda a questão de cibernética, de conectividade, mas temos também uma percepção, pelo menos pessoal minha, de falta de uma cultura da qualidade. A falta de entender que a qualidade é realmente uma ferramenta de desenvolvimento, de melhoria, que vai gerar grandes benefícios. E um problema crônico no Brasil, né, que é a falta de competitividade e falta de inovação, ou um nível em torno do mundo muito parecido ali pelo meio da tabela na classificação mundial. Nessas duas coisas, elas estão sempre muito associadas, competitividade e inovação. Fora a questão da pirataria, que está presente no nosso mercado e que passa muito. Muito se fala, quando se fala em pirataria, em combater a pirataria. Né? Cadê as operações? Cadê a vigilância? Cadê a fiscalização? Está sendo feito todo dia. Mas qual é o resultado prático? Nós estamos mexendo grãos de areia num imenso mercado, todo dia fazendo apreensões, né? Tem uma equipe muito dedicada no IPEM, de fiscais percorrendo, todo dia pegando fios e cabos irregulares, pegando brinquedos sem certificação, identificando bomba de combustível fraudada, todos os dias autuando, gerando multas, mas a situação você não vê palpável de mudar. Então falta alguma coisa, não é só questão de vigilância, de perseguir. Precisa melhorar? Precisa, mas é só isso. Até que ponto uma cultura nossa é permissiva com a pirataria? E eu não falo isso como se o problema são os outros, não. Eu falo a partir da minha pessoa. Em 2013 eu fui morar nos Estados Unidos, num projeto de intercâmbio com um pesquisador no Instituto do Mississippi. Na minha primeira semana lá, eu baixei um filme pirata, como a gente fazia na época. Né? Com aquele negócio de comunicação, fui lá, no Pirate Bay da vida, baixei um filme pirata e recebi uma ligação do FBI no mesmo dia no meu celular. Então imagina, acabei de chegar nos Estados Unidos, recebo uma ligação, nós somos no FBI, por acaso alguém na sua casa, por descuido, algum filho, baixou o filme Lincoln, lembro até o nome do filme, e eu, sabendo que era eu, vou ver, não sei o que, não, isso aí é só para dar uma comunicação, a gente vai mandar uma documentação mostrando quais são as regras da sua casa e tal, mas mesmo assim, entenda isso como um sinal de alerta. Uma semana depois eu recebi um conjunto de manuais na minha casa com toda a lei anti-pirataria nos Estados Unidos. Digo para você, foi a última vez que eu baixei um filme pirata. Nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, nunca mais. Mas você recebeu uma ligação num país que você acabou de chegar, além da vergonha, foi uma chamada de consciência. Né? Por que existe a pirataria? Porque tem pessoas que compram produtos piratas. São pessoas ruins? Não. Muitas vezes é questão de falta de informação. Não entende dos riscos que estão envolvidos, não entende que aquele preço mais barato tem um custo a ser pago. Então, isso passa por uma questão cultural dentro da sociedade. Isso que nós precisamos mudar. Então a inovação, eu gosto muito desse conceito de ideia em ação. Então não adianta ter só ideia e publicar um artigo sobre ela, né? E não adianta ter só uma ação reativa que você não traz nada de novo, que é o que nós organizações em geral somos muito acostumadas, tá? De reagir, resolver problemas. Sou muito bom em resolver problemas, identificar, mas sempre correndo atrás, sempre um passo atrás realmente da questão. E tem profissionais aí que são reconhecidíssimos por isso. Aquele cara é solucionador de problema, aquela mulher que resolve tudo que é problema. Mas como é que surgiu esse problema? E é curioso que muitas vezes o problema surge e é resolvido pela pessoa que poderia ter evitado que o problema surgisse.
Mas qual é o estímulo dela em evitar se o problema surgir, se isso ela nunca vai ser reconhecida? Ela vai ser reconhecida pelo problema que ela resolve, e não pelo problema que ela evita. Então, muitas vezes, até inconsciente, você deixa o problema acontecer para você resolver e ficar bem nisso tudo. Então, tem uma série de percepções sobre a inovação, tá? De como a inovação tem que estar presente em tudo isso, né? Então, eu entendo muita inovação como um motor, como um fator de desenvolvimento, como um impulsionador de você estruturar a sua organização de forma que as boas ideias elas possam ter um ambiente de criação e que possam gerar e possam ser colocadas em ação. Então não adianta você ter um bom ambiente para geração de ideias se você não tem essa transferência para uma ação prática. E não adianta você ter todas as ferramentas de ação se você não tem um processo até cultural e mental de gerar boas ideias. Porque às vezes você tem as ferramentas, mas você tem uma cultura e uma forma de atuar que você inibe as pessoas de serem criativas e colocar seu potencial dentro da organização para funcionar. Isso é muito próprio das instituições muito hierarquizadas. Você quer tanto controle, né, tanto medo das coisas darem errado que você impede qualquer coisa nova de acontecer. Então isso passa por mentalidade de entender que erros vão acontecer, tem experiências que não vão dar certo, outras vão dar certo, mas aquelas que derem certo vão mais do que compensar o que ficou de alguma forma pelo caminho e garantir que o que você deu de errado sirva de aprendizado. Então essa é a grande segredo, a grande mágica de tudo isso. Então quando nós falamos no índice global de inovação, o Brasil nos últimos 3 anos saiu de 62 para 54, então houve aí uma pequena melhoria. Alguns estudiosos dizem que a melhoria, apesar de estar galgando algumas posições nessa escala, mas a diferença do grupo de cima para o grupo médio está aumentando tremendamente, então meio que uma vitória de birro aí. Então melhorou, mas distanciou mais ainda do pelotão da frente. Isso e essa inovação, eu acho que se deve, em grande parte, a grandes esforços que estão sendo feitos com o marco legal de ciência, tecnologia e inovação, com o trabalho, por exemplo, da Embrapi, um trabalho que o Senai tem feito muito forte na questão de inovação, levar a inovação dentro da indústria. Eu acho que eu visualizo primeiros passos ainda de muita melhoria que vai vir aqui pela frente. Está sendo praticamente estruturando grandes estruturas mesmo de apoio à inovação, né? A própria Senai aqui em São Paulo está fazendo um movimento de criação de centros de pesquisa e inovação, trabalhando alguns deslocamentos de unidades, concentrando massa crítica. Então nós estamos num processo de montagem de todo esse apoio que vai gerar inovação. Como eu falei, né, inovação não é só alta tecnologia, também entra com a parte de design, até design organizacional, mudança organizacional, a forma como as organizações vão operar. Tá? Então isso está tudo envolvido dentro dessa transformação. Temos que estar atentos a essas mega tendências. Por que eu estou falando aqui tanto de inovação? Por que o tema desse congresso é inovação? Porque o mundo está em transformação. E se você ficar parado, você vai ser atropelado por ele. Você vai se tornar uma grande blockbuster que um belo dia não podia mais competir porque ninguém queria alugar sua fita de videocassete. Ninguém queria alugar seu DVD. Você queria acessar isso por computador e ela foi atropelada. E interessante que quando a gente pensa no Netflix, pouca gente lembra que o Netflix não surgiu como Netflix, ele surgiu como Netmovies, que era uma operação parecida com as locadoras tradicionais, só que em vez de cobrar por filme, ele cobrava por mensalidade e você podia ficar com alguns filmes na mão o tempo que você quisesse. Enquanto você não devolvesse, você continuava com esse filme, sem problema nenhum. Você está pagando uma mensalidade, você tem direito a ter 4 DVDs na mão, eu fico com os 4 DVDs o tempo que eu quiser. Então não tinha multa por atraso. E você também não precisava ir na locadora, porque ele entregava na sua casa.
Aqui no Brasil foi poucas cidades que tiveram isso. Brasília teve, eu tive Netmovies lá em Brasília, não sabia que o Netmovies veio de uma empresa americana. E o Netmovies começou a identificar que ia migrar por esse streaming e ele começou ele mesmo a fazer a migração desse comércio físico de DVDs para você acessar os filmes pela internet. Então, os mesmos filmes ele foi disponibilizando na plataforma e foi diminuindo a operação dele com os discos físicos até esse mercado não ter mais existência, mas ele preparou a própria sucessão no processo de mudança. E o Netflix já está numa outra transformação que é de criador de conteúdo, com séries, filmes, etc., e não simplesmente botar. Então, um exemplo de uma empresa que estava sempre olhando essas mega tendências aqui. Qual era a mega tendência que ele observou? A velocidade da conexão. Olha, com essa velocidade que nós estamos caminhando, qualquer pessoa vai poder ver um filme em casa, vai poder ver um filme no seu celular. Então, vai migrar necessariamente para poder assistir o filme com alta qualidade em casa sem precisar de um disco físico. Então, já tem que preparar essa minha mudança. Outra mega tendência que nós vemos hoje é ESG. E isso vai impactar a certificação. Isso vai impactar a questão da qualidade. Você não vai poder dizer que o seu produto, o seu processo tem qualidade se ele viola as boas práticas ESG. Como é isso? Como vai se constituir isso? É uma construção que está sendo feita agora. Definições, conceitos, processos, e nós temos que estar liderando esse processo para poder até influenciar em como vai ser construído, porque senão seremos, como país, seremos passageiros de tudo isso. Esse é um ponto que eu considero fundamental quando se fala de inovação. Tá? Mais importante do que estar solucionando problemas, outra que é a percepção pessoal minha, mais importante do que estar solucionando problemas é você criar estruturas de solução de problemas. Tá? Então eu vou repetir, mais importante do que você estar resolvendo tudo que é problema que você encontra à sua frente é você criar uma estrutura que possa solucionar os problemas à medida que eles vão surgir. Porque uma das certezas que nós temos hoje é que é incerteza. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe os problemas que vão acontecer. Isso impacta a educação também. O que adianta agora ficar ensinando receita de bolo se você não sabe a tecnologia, a forma, o processo que você vai precisar no dia de amanhã? Então, o que adianta ficar, às vezes, 4, 5 anos numa universidade, se quando você sai, o seu processo que você aprendeu já não tem mais significado? O que eu preciso é desenvolver a capacidade mental de analisar problemas e solucionar. É essa a grande mecanismo que tem que ser desenvolvido nas organizações, e uma das formas para isso é o ecossistema de inovação. Esse é um ponto-chave para a inovação funcionar nos dias de hoje, é um ecossistema. Primeiro, porque ninguém vai ter a resposta sozinho, e cada vez mais organizações públicas e privadas têm que estar associadas na solução dos problemas, têm que estar juntas. Então, a infraestrutura da qualidade não é um problema de organização pública, não é um problema de organização privada, é um problema das duas. Eles vão ter que estar trabalhando juntos para resolver os grandes problemas, e de forma associada. Tá? Ninguém tem a solução sozinha para tudo isso. Mais um pouquinho de framework, E pode passar? Eu diria que, condensando essa questão das mega tendências, eu vejo 3 grandes transformações na sociedade. Uma é a indústria 4.0, muitas vezes tratada como uma moda, mas não é. Tá? É uma mudança realmente de patamar muito grande a partir do processamento da conexão, da velocidade. Toda a parte de nanotecnologia, por exemplo, que nossos colegas do IMET está muito assentada nessa questão da indústria 4.0, tá? da junção do mundo físico com o mundo biológico, com a computação. Ou vejo uma outra transformação nas formas como nós consumimos, como as pessoas consumem. Então hoje você tem uma grande quantidade de informação e começa a ter uma percepção muito grande da questão até ética envolvida no consumo. De onde vem esse produto? O que está rastreado nesse produto? Tem pessoas fazendo essa pergunta e
e orientando a forma como faz as suas aquisições em função disso. Então, muito mais informação no mercado e essa grande transformação até nas cidades, né, com a questão das cidades inteligentes e a forma de administrar as cidades, de governar. Então, tudo isso está numa intensa transformação. Então, vamos passar. Então, para garantir tudo isso, cada vez é mais importante e fundamental a questão de você não só medir, mas você comunicar a qualidade através de processos de certificação e cumprimento de normas. Esse é um slide que mostra o sistema da infraestrutura da qualidade, como a metodologia, a normalização, a acreditação, a certificação tem que atuar em conjunto como um sistema para que possa dar potencialidade a tudo isso, que começa desde um centro de governança. Nós vimos a doutora Juliana falando da estratégia, né, de infraestrutura da qualidade, estratégia nacional da infraestrutura da qualidade. Então começa desde uma estratégia central, passando pelas organizações, pelas empresas, numa cadeia de valor, né, para promover essa infraestrutura da qualidade pelo mundo. E aí entra o projeto de IPEM em São Paulo, né, que é a segunda parte que eu queria falar com vocês, que nós denominamos Qualidade para São Paulo, Qualidade para o Brasil, que é um projeto que tem como seu grande norteador ele trabalhar e sistematizar a questão da qualidade dentro do nosso Estado. Nos inspiramos pelo lema do governo atual, né, dignidade, diálogo e desenvolvimento. Então, essa peça-chave do desenvolvimento, da associação da qualidade com o desenvolvimento é fundamental. E aí surgiu as nossas ações hoje, que estão estruturadas em 3 eixos. O primeiro eixo, que nós chamamos de IPEM 4.0, é a própria transformação do IPEM dentro dessa nova sociedade, com essa nova dinâmica. E podem ver que por isso que aparece aí a criação e estruturação da inovação, a nossa melhoria e transformação em termos de TI, a própria criação do Fórum de Infraestrutura da Qualidade, estão com esse dentro desse eixo. Um segundo eixo, cultura da qualidade. Então o IPEM pretende trabalhar, fomentar e atuar dentro do Estado de São Paulo, né, e até do Brasil, no debate público e promover essa cultura, essa ideia de que a qualidade é uma aposta que vale a pena, que tem benefícios que superam muito, que ela não é uma simples obrigação, porque enquanto for visto como obrigação pelas empresas, pelos comerciantes, pelo consumidor, eu acredito que a gente não vai conseguir alcançar nossos objetivos. E um eixo 3, que é a caixa de ferramentas, né? Nós damos um apoio mais direto, principalmente à indústria aqui em São Paulo, nos processos de pesquisa e desenvolvimento, e principalmente em metodologia industrial, através dos nossos laboratórios, através de nossos parceiros, e a trabalhar dentro de uma questão até de ecossistema. Então, passando muito rapidamente, pode passar essa, que já estou com o tempo até concluindo. Então, o IPEM 3D, a nossa estratégia é sair de uma função muitas vezes até burocrática para uma questão de ferramenta, de ser visto como um parceiro de desenvolvimento. E aí eu cito o primeiro passo que nós demos, é a transformação do IPEM numa ICT. Então, hoje o IPEM é uma ICT. Então, foi feito mês passado a nossa autoproclamação como ICT, num evento lá no próprio IPEM, e que nos permite trabalhar na Tríplice Hélice em parceria com as empresas no desenvolvimento e da promoção da inovação. Criamos o núcleo de inovação tecnológica do IPEM, de inovação em tecnologia, também não tinha. Nesse objetivo geral do nosso núcleo, de implementar a cultura de inovação alicerçada na infraestrutura da qualidade, tá, com seus objetivos, tá, os atos normativos, né? Esse é o ecossistema que nós estamos trabalhando, um ecossistema de infraestrutura da qualidade no Estado de São Paulo, com as parcerias que o IPEM está formulando, algumas já consolidadas, como a própria REMESP. Estamos trabalhando com outros atores aqui presentes para criar esse ecossistema para gerar valor aqui para o nosso país e para o nosso Estado. Inauguração do nosso laboratório de medidor de umidade de grãos, né, o nosso 10º laboratório do IPEM. Fizemos um seminário de cronotacógrafo, e o interessante, há muito tempo que o IPEM, na percepção até das pessoas que estavam participando, não promovia um evento dessa natureza.
Então, muito aquela questão de resolver os problemas, bomba com fraude a todo tempo, pirataria no mercado, e essa parte de educação, de cultura, como é que fica? Então, fizemos esse ano um seminário de Pronatacor, praticamente como uma primeira experiência teste, inclusive com parceria do Senai, né, na unidade lá do Brás, e, para nossa surpresa, 350 vagas, 350 inscritos, auditório lotado, para tratar de um tema nicho do nicho, que é o Pronatacor. Né? Então, foi uma experiência bem interessante e mostrou que esse é o caminho certo para a gente seguir dentro do debate público. Criamos, junto com os parceiros, o Fórum Paulista de Infraestrutura da Qualidade, junto com a ABRAC, com a BNT, com o Senai, com a Remesp, com a Fiesp, que está aqui presente também com o Celso, com o IPT, com a USP. Então, estamos montando um bom ecossistema e um fórum para a gente discutir os assuntos da infraestrutura da qualidade e desenvolver uma estratégia articulada aqui no Estado também. Fizemos um seminário de inovação com a presença do Bruno Portela, que é o assessor de inovação do ministro da CGU hoje, e um dos grandes incentivadores pela questão da inovação. A nossa autoproclamação como ICT, né, na presença do nosso secretário, Fábio Prieto, secretário de Justiça. A criação do Núcleo de Inovação Tecnológica. Nos associamos à BNT, então hoje o IPEM faz parte da BNT como associado. E nas futuras ações mais próximas, praticamente fechando a parceria com o ITS da USP, né, uma ICT da USP, e também amanhã vou estar assinando a contratação da CGE, que é a Consultoria de Gestão Estratégica vinculada ao MDIC, ao Ministério de Ciência e Tecnologia, para trabalhar essa visão estratégica do IPEM e a sua formulação de inovação. Um projeto de criação de nuvem meteorológica que a Remesp está bem presente junto com a gente e vários fabricantes. A reformulação do nosso centro tecnológico do IPEM, a gente quer dar um upgrade nele e ele ser realmente um fator de desenvolvimento aqui em São Paulo. E, muito brevemente, né, o lançamento do nosso programa de educação e cultura, que nós chamamos Saber e Tem. Então, um conjunto de vários projetos que vão atuar na formação tecnológica, formação técnica, aliás, um ponto acho que o Russo tocou muito bem, acho que isso o IPEM pode fazer muito bem associado com esses parceiros, divulgação das ações de infraestrutura da qualidade, trabalhar as próprias empresas, associações, para entender isso como um conceito fundamental. Então, para finalizar, né, com o tempo já até esgotei, eu termino com uma última história, tá, que vai retratar bem isso. Lá pelos idos dos anos 90, tinha um grande fabricante, hoje um grande fabricante de automóveis, mas que na época era percebido nos Estados Unidos como um fabricante de produtos de baixa qualidade e baixo preço. O herdeiro dessa montadora, desse fabricante, estudando nos Estados Unidos, ele tinha até vergonha de falar de onde ele vinha, que ele era dessa empresa. Tinha até, né, nos sitcoms nos Estados Unidos, tinha piadinhas. O Jay Leno, que é um talk show, né, um apresentador de talk show, ele fez uma vez uma piada que se enchesse o tanque de combustível do carro, o carro dobrava de preço. E ele, incomodado com tudo isso, quando ele assumiu a empresa, depois que voltou, né, o pai passou para ele e tal, ele resolveu fazer uma reformulação geral na empresa, né, e colocar como fundamental que essa empresa ia dar uma garantia de 5 anos no veículo, coisa que nenhuma montadora fazia na época. Todos trabalhavam com 1 ano. E a diretoria falou: você está maluco, não tem como a gente dar 5 anos de garantia. Nós vamos a prejuízo, porque a quantidade de manutenções e não sei o que não vai compensar. Então, quem disse que vai ter essa quantidade toda de manutenção corretiva? Nós vamos fabricar um veículo que ele não vai dar problema em 5 anos. Então mudou toda a percepção da empresa, questão de qualidade se tornou central sem precisar falar de qualidade. Ele falou: olha, 5 anos de garantia. Essa empresa é a Hyundai, tá? E se estruturou e hoje ela é associada a uma marca de qualidade.
e uma das grandes fabricantes de automóveis do mundo. Então ela fez uma revolução apostando na qualidade. Naquela época, eu imagino que vários diretores estavam pensando em custo. Não, mas vai ficar muito caro. Aí a peça vai ficar muito cara. O processo produtivo vai ter que ter muito mais controle, isso vai ficar muito mais caro. Só que ela mudou de patamar em termos de empresa, em termos de tecnologia e em termos até de retorno. Então, essa é a aposta da qualidade que eu tentei mostrar para vocês. Por que a inovação está associada com tudo isso, por causa do mundo que nós vivemos, e como o IPEM está se estruturando e procurando trabalhar e ajudar o desenvolvimento aqui em São Paulo dessa indústria da qualidade. Então, o que eu termino com essas palavras é convidando a todos a comunicar, porque vocês já, só de estar aqui, vocês já estão com essa aposta na cabeça. Agora nós temos que comunicar isso nas empresas que nós trabalhamos, nas organizações, para nós sermos uma grande, por exemplo, uma grande Hyundai, que apostou na qualidade como o seu fator de sucesso. Porque ao contrário disso, a gente ficar num ciclo vicioso meio da mediocridade e não conseguir nem avançar, nem como organização e nem como país. Obrigado. Obrigada, Fernando, pela apresentação. Eu convido o senhor novamente ao palco para fazermos a foto oficial e entregarmos o certificado para o palestrante moderador. Não teremos tempo, infelizmente, para as perguntas, mas o senhor já vai finalizar o painel. O tempo está passando, infelizmente, mas eu queria realmente agradecer a sua palestra, porque você mostrou as verdadeiras dimensões da qualidade, que vão da pesquisa, a tecnologia, a técnica, que vão das empresas, as pessoas, que vão da estrutura. Na verdade, é sociologia tudo isso. Não é bem a minha área, mas, na verdade, nós temos que ter consciência que não é só técnica. E isso eu acho importante. O tempo está passando, gostei muito da sua palestra aí, e infelizmente nós não temos tempo aí para pergunta, mas eu acho que você vai ficar conosco e nós vamos poder conversar. Temos um certificado aí da sua participação, Marco Guilherme e Gerson de Oliveira. Muito obrigado aí pela sua